Imagina só que você vive um dia muito estressante. Um mês que as coisas apertaram, que você tá com dinheiro mais curto, você tá com 1000 coisas na cabeça. Mas tem aquela coisa que te deixa no ponto zero. Aquela coisa confortável. Sabe aquele negócio que te reseta, que nem um videogame mesmo, te deixa pleno? Pra mim, isso era o Super Mario Bros 3. Eu não joguei o original, que foi feito para aquele Nintendinho 8 bits, né? Mas, gente, não tinha sensação melhor do que você pegar aquele cartucho do Mario All-Star, dar aquela soprada, colocar no seu Super Nintendo e ouvir o barulhinho do... começar a jogar com aquela regra de que não pode pegar flautinha, porque isso seria contra as regras. Vamos jogar o jogo como ele deve ser jogado. Só que eu percebi que isso não é uma experiência única. Muita gente tem esse sentimento. Super Mario 3 é um fenômeno global. Um fenômeno que muita gente não sabe que foi meticulosamente programada para você se surpreender. Esse jogo foi o ápice de uma campanha de marketing brilhante, um golpe de mestre sensacional da Nintendo, que envolveu tanto um filme de Hollywood quanto uma tecnologia até então secreta para os cartuchos. Tecnologia que até hoje é conhecida como a chave do sucesso de Super Mario Bros 3. Hoje eu resolvi te contar completinho como que Super Mario Bros 3 virou um grande fenômeno mundial e que vai ser jogado por muitos e muitos anos ainda. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente conseguir entender como o Super Mario Bros 3 conseguiu correr, a gente tem que ver quem que começou essa andança muito tempo antes. Que com certeza começa lá nos anos 80, quando talvez você não saiba, mas os videogames estavam numa baixa terrível. The home video fad of the early 80s had a spectacular rise, but the bottoms fell out of the first home video boom virtually overnight. In 1983, earnings for the industry peaked at $3 billion. Only 2 years later, sales plummeted to a paltry $100 million. Industry experts like Howard Phillips, a product analyst at Nintendo, blamed the poor quality of the early video game systems for the market's collapse. Depois do primeiro boom dos anos 80 dos videogames, e que muita gente se interessou pelo assunto que parecia uma grande novidade, os jogos começaram a vender bem menos, e chega a vender como se fosse 1/5 do que já tinha vendido, né? Muita gente começou a pensar que isso poderia ser o final da indústria do videogame, que até então era uma coisa recente, uma novidade tipo o Blu-ray que já nasceu morto. I'll blow this town to smithereens. Try to get up there in time, Spider-Man. Watch me cut my web, Goblin. Is this more action than even Spider-Man can handle? Mas não foi o caso, porque um encanador conseguiu superar essa crise e virar o jogo. Claro que eu tô falando da Nintendo e também do lançamento Super Mario Bros. De 1985. ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲームスーパーマリオブラザーズ秘密の力で大きく変身次々に展開する不思議な世界スーパーマリオブラザーズ A gente tem que entender qual que foi o impacto do Super Mario Bros. Quando ele foi lançado, que com certeza você já deve ter jogado uma vez na vida, né? Principalmente se você tinha um Nintendinho, porque o Mario Bros ele foi vendido juntamente com o Nintendinho clássico para trazer já um jogo para pessoa que comprava o videogame, que é uma coisa que a gente sempre viu assim a Nintendo fazendo, né? E mais de 6 milhões de cópias foram vendidas no primeiro ano só de lançamento, o que você deve imaginar que é bastante coisa, principalmente para uma indústria que estava vindo de uma crise muito grande. New York City, early in the morning. Before the toy stores open, they're lined up outside. This man came all the way from Indiana to get one. He came 1,000 miles just for this game? Yes.
I've done 7 stores a day for 3 weeks now. I cannot find it. Até o dia de hoje, Super Mario Bros. Vendeu mais de 40 milhões de cópias, o que eu não preciso nem falar que é um atestado muito grande de um sucesso. E quando as coisas começam a fazer sucesso, elas sempre tendem a ter uma continuação. E assim foi feito com Super Mario Bros., que teve o Super Mario Bros. 2. Super Mario is back. He's blasting through worlds where no one has ever been. You've never seen creatures like these. You've never had an adventure like this before. It's Super Mario 2, only from Nintendo. Nintendo games and sets each sold separately. Now you're playing with power. Mas só que no Japão, né? Porque isso chegou com outro nome nos Estados Unidos, anos e anos mais tarde nós vamos chegar lá, que é o Super Mario Bros. Lost Levels. Super Mario Bros. 2はさすがディスクで面白い。下手くそ。Mas no Japão, conhecido como Super Mario Bros. 2, esse jogo foi como se fosse uma atualização do Super Mario Bros., trazendo outros níveis e com maior dificuldade, ou seja, era um desafio para quem já estava gostando da franquia. Que também foi um grande sucesso, mas não um sucesso tão espantoso assim que nem foi o primeiro jogo, né? Foi um sucesso mais contido, aquele sucesso meio tímido que fica ali num canto, mas é bom também. Mas vendo essa produção, a gente consegue perceber que não teve uma grande mudança de uma versão para outra. Do Mario Bros. Primeiro para o Mario Bros. 2, os levels secretos, né? Os levels perdidos. E se tem uma coisa que a indústria do videogame principalmente pede bastante é inovação. E é nesse contexto de grande sucesso, mas necessidade de uma reformulação, que vem a ideia de um grande jogo que ia revolucionar o mercado do videogame. Para essa missão, nós temos que lembrar de 3 nomes principais que foram muito ligados ao projeto e que são praticamente a cara da Nintendo há bastante tempo. Um deles é o Shigeru Miyamoto, que é nada mais nada menos do que o criador do Mario, o Takashi Tezuka, que por acaso foi o diretor também do Super Mario 2, o Lost Levels, aquele lá, pois é, e também uma lenda das músicas de videogame conhecido como Koji Kondo. Essas foram as pessoas principalmente envolvidas no projeto para dar continuidade a uma série, mas trazer um fato novo. E foi disso que eles foram atrás. Eles contam a história que uma ideia na Nintendo começa sempre como uma competição do time de desenvolvimento dos jogos, porque normalmente a Nintendo lá tem o seu centro de pesquisa e desenvolvimento e diversos setores trazem ideias para ver qual que vai ser a grande nova aposta do estúdio. Alguns jogos são feitos por estúdios terceirizados, por exemplo a Rare, que era por exemplo aquela do Killer Instinct, do Donkey Kong. Pois é, fazia alguns jogos, e a gente tem que fazer um vídeo sobre a Rare também, que vai ser bem legal. E eles começaram esse desenvolvimento dessa nova ideia em 1986, depois de terminar o Super Mario Bros. 2, o Lost Levels. Dessa vez, diferente do desenvolvimento do Super Mario Bros., que tinha 7 a 8 pessoas, tinha uma equipe de 20 a 30 pessoas trabalhando nesse novo projeto. O que eles sabiam inicialmente é que ia ser um jogo do Mario. Um novo jogo, mas traziam ideias que poderiam ser usadas para diferenciar essas versões. Uma delas foi uma ideia tirada de um grande sucesso também de 1986, que é The Legend of Zelda. A visão por cima, que é chamada de Bird Eye View, ou seja, a visão de uma águia olhando de cima para ver os negócios lá do jeito que eles estão na Terra. Só que quando eles olharam para aquilo lá, eles falaram assim, não, a ideia é até muito boa, mas se você não acha que tem um pequeno problema aqui não, Takashi Tezuka, porque assim, o negócio do Mario é meio que o pulo, e se você tá vendo o negócio de cima, não dá para ver o bicho pulando lá, vai ficar difícil, o pessoal vai ter muitos problemas com isso. Então essa ideia acabou sendo descartada.
o jogo continuou sendo de 2D, ou seja, vendo aquela visão de lado. Mas você pode perceber em Super Mario 3 que algumas coisas ficaram dessa época. Por exemplo, na abertura, que tem aquele chão xadrez lá, sabe? Que tá meio em perspectiva assim, é daquela época. Mas quem ficou a cargo dos conceitos do jogo foi o Takashi Tezuka. E em um determinado momento, ele tinha a ideia, que ele já tinha há muito tempo, de transformar o Mario em outras criaturas. Fazer como se fossem uns power-ups, ou seja, uns itens que ele pegasse para ele transformar em novas criaturas. Pra gente que tá vendo isso aqui no futuro, parece uma ideia bem comum. A gente já viu o Mario de vários tipos, estilos, roupas diferentes, né? Mas naquele momento, uma das ideias que estava mais sendo aceita é que o Mario poderia se transformar em um centauro, um homem, metade cavalo. Ainda bem que essa ideia aí foi meio tirada de escanteio, né? E a ideia que ficou, e com certeza foi a mais emblemática desse jogo do Mario, foi a ideia do guaxinim, que você deve ver em toda a arte promocional, o Mario, com aquelas orelhinhas, com aquele rabo. Mas é engraçado a gente pensar de por que ele escolheu um guaxinim para isso, né? E claro que tem algumas explicações, tem vários motivos. Um motivo muito especial é que agora eles queriam dar uma nova função, um novo movimento pro Mario. Que você deve lembrar que o Mario, quando você aperta ali o botão, né, ele dá uma rodadinha e quebra algumas coisas. Além de dar a habilidade de voar, que eles já queriam ter dado nos outros jogos, mas que ficaria bem difícil fazer. Só que a gente vê as coisas a vida inteira e às vezes não pensa os motivos, né? Por exemplo, o Mario, se você olhar mesmo, não é só um guaxinim, na verdade, é um cão guaxinim japonês. É bem característico aquele rabo ali. E essa é uma espécie endêmica do Japão que é conhecida como Tanuki. Você já ouviu falar no Mario Tanuki? Ele com as orelhinhas, com aquela roupinha toda? Pois é, só que Tanuki, pra muita gente que acha que é só uma invenção do nome pro Mario, pra ele ficar bonitinho, olha o Mario Tanuki. Tanuki é uma criatura do folclore japonês, e nem é da família dos guaxinins, que é a família do furão, não sei o que, é mais da família dos canídeos, ou seja, tá mais pra um lobo do que tudo. E o Tanuki, nessa lenda, é um yokai, ou seja, uma criatura espiritual, como se fosse um demônio, sabe? Quem já viu Yu Yu Hakusho sabe que os yokais são aquelas criaturas que ficam no mundo das trevas, pro torneio, que é outra coisa que a gente, né, tem que fazer um vídeo aqui. Mas o Tanuki é um espírito meio brincalhão, que também muda de forma. Ele pode virar qualquer outro tipo de coisa. E por isso que talvez você não saiba, mas você, com a roupinha completa de Tanuki, não só com a orelhinha e com o rabo, aquela outra, você pode virar uma estátua, que tanto pode cair na cabeça dos inimigos, como também virar uma coisa meio paisagem e os inimigos passarem por você sem você ser percebido. E eu, pra te falar a verdade, eu não lembrava dessa diferença, não. Eu fui meio que surpreendido. Vocês também? Talvez também, porque pelo que eu entendi, isso aí só foi feito no Japão. Por quê? Porque se isso fosse vazado pro Ocidente, eu acho que eles iam ter que dar muitas explicações, né? Porque era um conceito meio espiritual, lá só do Japão, das lendas deles, e que pra ficar pra fora ia ficar meio difícil de vender essa ideia. E mais, eu não sei se você lembra, mas pra você transformar nesse Mario, pegar essa roupinha, você tem que pegar aquela super folha. Você lembra? Coisa que também tá na lenda, porque segundo ela, o Tanuki tem que colocar uma folha na testa para fazer as transformações e mudar a sua forma. Mas também olhando sobre o Tanuki assim, eu descobri algumas coisas bem particulares dele, né? E que o Japão, você sabe que eles têm algumas partes do folclore ou da cultura que são meio exóticos, que nem a televisão no Japão. Vamos dizer que o Tanuki usa uma parte bem diferente para fazer todas as ações que ele quer. Pela ilustração você vê aí, são a bolsa escrotal, né? O saco. Vamos dizer que eles estão de saco cheio dessa cultura. E o que me chamou a atenção foi um filme que se chama Pompoco, do estúdio Ghibli. Presta atenção o que esses Tanukis estão fazendo que o Mario já fez lá na frente também.
te lembra a capa do Super Mario World, não lembra? Pois é. Agora isso aqui mudou tudo pra mim. Meu Deus. Bom, mas além desses conceitos novos que eles estavam implementando, funções novas, uma coisa que também sempre é característica do jogo do Mario e que tinha que mudar, ter uma evolução, era a música. E é aí que entra a parte do Koji Kondo. É engraçado que a gente tem a impressão que as músicas do Mario, elas são assim, nossa, foi feito para aquilo, isso aqui é muito legal, mas ele conta que fazia meio que jogando, ouvindo o que ia encaixar ali e fazia sem preocupar muito com o que poderia sair de estilo musical. E depois que as pessoas vinham conversar com ele, falaram assim, nossa, eu gostei muito desse fusion ou não sei o que nessa fase aqui, porque deu uma sensação de não sei o que, e ele meio que não preocupou muito com isso, mas pegou a dica e a partir desse momento ia casar algumas fases com alguns estilos musicais, coisa que a gente pode inclusive identificar muito bem no terceiro mundo do Mario 3, que você consegue nitidamente escutar uma bossa nova. A gente pensa que a pessoa sabe de tudo, né? Mas ele conta que teve muito problema para desassociar as primeiras músicas do Mario para fazer essa nova coletânea, porque aquilo ali meio que já estava consolidado, né? Inovar dentro do que tá dando certo é muito complicado. Mas ele conseguiu. Outra coisa que com certeza mudou o panorama de desenvolvimento do jogo foi uma nova tecnologia, o chip MMC3. O que isso quer dizer? Bom, na prática pra gente, você vê que o Super Mario 3 ele tem vários cenários, não só as fases em si, como as casinhas de item, aqueles jogos da memória que eu nunca acertava nada, aquele jogo lá da roleta pra você ganhar vida, que também era difícil, cada um tem uma manha pra acertar aquele negócio, né? Ou seja, era muita coisa pro cartucho do até então Nintendinho suportar, mas com a adição desse chip ele ganhou grandes poderes, um desses inclusive colocar um mapa externo para a gente pegar as fases lá e escolher para qual caminho a gente ia seguir. Bom, mas juntando tudo isso, a previsão de lançamento do jogo era na primavera de 1988, isso no Japão, mas era tanta coisa para adicionar, revisar para fazer o jogo realmente perfeito que eles demoraram mais 6 meses depois disso. Tanto é que o jogo só foi lançado em outubro de 1988 pro Nintendinho, mas quando saiu, aí sim eles viram o jogo perfeito. Quando o jogo ficou pronto, meu Deus do céu, as pessoas não estavam prontas para aquilo que elas estavam vendo. Era um sistema totalmente diferente do que tinha sido visto até agora, e o Mario com certeza evoluiu bastante. E eu não sei se você sabe, porque quando a gente está jogando, quando a gente é pequeno, a gente não entende inglês, ou até dependendo do japonês, né? Você não sabe muito o que tá rolando, qual que é o conceito, qual que é a história. E nesse jogo, talvez você não saiba que foi feito para ser uma peça de teatro. Uma peça de teatro? Mas como assim? Então, os elementos estão lá, talvez você tenha percebido. Você percebeu que tudo é meio parafusado? Tem um parafuso que segura as peças do cenário? Você percebeu que no fundo de cada peça tem uma sombra projetada, que é como se fosse realmente uma coisa meio de cenográfica mesmo? No final da fase, quando você termina, você sai do palco, vai pra coxia pra você pegar aquele item, né, que você tentava pular de barriguinha pra pegar a estrela e arranjar 5 vidas no final. E sempre tem aquele amigo que não sabe jogar, que vai e bate de cabeça, pega um cogumelo, pega uma planta, porque eu só sei pegar a estrela, eu não sei pegar do outro jeito. Não consegue, né? E além do famoso vilão Bowser, né, nós temos também os filhos do Bowser, os Koopalings.
Porque dessa vez o plano deles não é só invadir o reino dos cogumelos. Eles vão para 7 reinos espalhados ao redor do reino dos cogumelos, em que cada um tem um rei. E esses reis têm um cetro mágico. O plano deles é roubar esse cetro mágico, transformar esses reis em animais inofensivos e assim conseguir dominar tudo com o seu arsenal gigantesco e aquelas naves que ficam voando pelo cenário. Mas além disso, claro, tem o mundo 8, que o Bowser capturou a princesa e você e o Luigi tem que ir lá resgatar ela, que fica mandando simpáticas cartinhas com itens pra você. Por exemplo, o Super P, cada um chama de um negócio, né? A Barbarellano chama de P de princesa, ou então um dente, que é uma nuvem. Pra mim era aquilo, é um dente ou uma nuvem, né? E que a gente também fica guardando ali, esperando o momento certo de usar, e a gente zera e nunca usou. E dentre várias inovações, vários itens, né? Por exemplo, a peninha, nós temos também a florzinha, nós temos o item dos irmãos martelo, que faz jogar, né, uns martelinhos. Tem também o item do sapo, que faz você nadar melhor, mais andar, mais manquitolando na terra. Tem também a flautinha, vocês devem lembrar, né? A flautinha que você toca e vem um tufão e te leva para aquele mundo que você pode pular os mundos, que foi inspirada em um item da mitologia grega, que é a flauta de Pan. Pan, que é um deus lá das florestas e tal, que parece meio que um sátiro. Sátiro esse que é... Mentira. Sabe, é aquele bichinho lá que treinava o Hércules, sabe? É aquele rapaz. Porque, segundo a mitologia, essa flautinha convocaria os animais e também os ventos, ou seja, é o combo perfeito para você pular de mundo. Outra coisa muito boa nesse jogo, os castelos e as musiquinhas de castelo, era bom demais. Quem não lembra também de passar uma raiva danada pra bater nos irmãos martelo, naqueles bônus que eles ficavam andando pelo mapa lá? Toda hora eu perdi minhas vidas tudo naquilo, nas fases até passear, aquilo complicado. E vou falar um negócio pra vocês, tá? Isso aqui, quem discordar também, eu não quero nem saber. Quem não mata o monstro lá, o principal, o chefão, o filho do homem, e não pega o cetro no ar antes dele cair no chão, boa pessoa não é. Você tem que pegar aquele negócio no ar. Mas tinha inimigos também que a gente ficou traumatizado, né? Por exemplo, quem não tinha medo daquela fase que o sol vinha atrás de você? Ele que, na minha cabeça, ele tinha olhares de biquíni, né? Se você olhar bem os olhos do sol... E parece que ele está olhando de volta para alguém. E também morrendo de medo dessa piranha pulando para tentar te pegar, né? A piranha meio dentuça, assim, ó. Parece o pessoal de hoje que põe aqueles dentes brancos. Nem preciso falar que essa belezura toda no Japão, onde ela foi lançada primeiro, inclusive um ano antes dos Estados Unidos, foi um grande de um sucesso. Inclusive, é conhecido como o último grande lançamento em cartucho do Nintendinho antes do Disk System, que era uma outra tecnologia que ia expandir o poder de fogo do Nintendinho para outros jogos vindouros, né? Vindouros, agora eu falei bonito. Tanto que até no G4 Brasil da época lá do Japão estavam passando, né? Aqueles os lançamentos esperados. 今回は皆さんの期待しているスーマリ3を持ってきました。大堀さん、このスーマリ3なんですけども、これはどういったところに特徴があるんですか？これはですね、任天堂さんが新しく開発した MMC の3という基板をカセットに使っているのが最大の特徴なんです。あとはスクロールも縦横だけじゃなく斜めにもスクロールしますので、プレイフィールドが格段に広くなるんではないかと。Foi um sucesso de público, claro, de crítica, mas também comercial, com mais de 4 milhões de cópias vendidas só no Japão naquele ano. Mas você sabe que toda coisa que se preze, que quer fazer sucesso ou ganhar muito dinheiro mundialmente, tem que ganhar o mercado americano. E demorou, mas quando chegou, Super Mario 3 também veio para arrebentar. He's back. All you had to do was ask. Super Mario Bros. 3 from Nintendo. Now you're playing with power. Ele não chegou do mesmo jeito que chegou no Japão, até porque a arte da caixa do lançamento, do pré-lançamento, era bem diferente. Parecia um Mario meio Bat-Boop, meio zoiudo assim, né? Meio diferente, mas tudo bem, nem isso impediu o sucesso. E foi engraçado como que a Nintendo conseguiu fazer uma grande jogada de marketing. Aí que vem os grandes golpes da Nintendo. Uma jogada de marketing que lançou um jogo que ainda não tinha sido lançado
transformado num filme. Ou seja, quem foi ver o filme, viu o jogo e ficou maluco querendo saber como é que podia jogar aquilo lá. Um filme que com certeza você já viu na sessão da tarde e lembra que era o gênio do videogame. Ele descobriu que seu irmãozinho era uma tremenda fera nos jogos eletrônicos. E agora, essa turminha vai ter que encarar altos desafios para participar de um incrível torneio. O Gênio do Videogame. Filme inédito, nesta terça, na sessão da tarde. Que é um filme que tem uma competição sobre videogame e no final aparece a cena lá com Super Mario 3 e todo mundo, meu Deus do céu, que jogo é esse? Como assim? Nós vamos começar com o novo Super Mario Brothers agora! Não era a época de internet, né, que a gente tinha acesso às informações. Então imagina a cabeça do pessoal explodindo quando viu aquilo. Esse filme foi uma parceria da Nintendo com a Universal, mas muito mais da parte da Universal. Por quê? Muita gente achou que foi um filme só patrocinado pela Nintendo, porque aparecem vários produtos da Nintendo, tipo a Power Glove. Power Glove. Mas na verdade é porque antigamente tinha um campeonato mundial dos jogos da Nintendo e que fazia muito sucesso. Então nada mais justo do que usar isso como um motor para vender para as crianças e fazer um filme sobre esse movimento cultural, que inclusive tinha até uns cartuchos de premiação que eram bonitos, viu? Uns negócios, nossa senhora, do mais alto garbo e elegância. Back in 1990, Nintendo only been out for about 5 years. They had the World Championship. Anything related to that event is highly collectible, and the gold cartridge from that event is probably the holy grail of gaming. Para você ter uma ideia, o filme foi lançado em 1989 e o jogo só chegou em 1990. Imagina só o que esses meninos estavam coçando no sofá, esperando os dedinhos para jogar. O filme acabou sendo muito criticado na época por ser quase como se fosse um anúncio, só que no cinema. Mas ninguém tava muito ligando para isso, a gente só queria o jogo mesmo e, né, toma meu dinheiro que eu quero jogar essa parada aí. Mas nem só de antes vive o sucesso da Nintendo, porque depois que a coisa estoura, isso começa a gerar frutos. E a maioria das vezes, se a coisa é um jogo, ou vira uma revistinha, ou produto, ou até um desenho. E tivemos desenho de Super Mario Bros 3, eu não sei se você lembra, que chegou aqui no Brasil primeiro no show da Xuxa e depois foi pra TV Colosso. Ei, este zumbido é verdadeiro. Deve existir uma colmeia por perto. E onde existem abelhas, existe ravioli amaciado com mel. Esse desenho estreou em 1990 num canal lá nos Estados Unidos que se chama NBC, ou NBC para os íntimos. Os íntimos do inglês, né, que não é o meu caso. Um desenho que foi produzido por um estúdio coreano que se chama Say Young Animation, que à primeira vista assim, você realmente não pensa nada sobre esse estúdio, não tem nenhuma ligação com nós. Mas tem, você sabia? Tem vários desenhos que você assistiu que foram feitos por esse estúdio. Os Smurfs, The Transformers saiu também, The Legend of Zelda, sim, teve um desenho de The Legend of Zelda, e o melhor de todos, aquele que não sai da sua cabeça e até hoje você está fazendo coleta seletiva pensando nisso, Capitão Planeta. Vai, planeta! O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, Capitão Planeta. Além de desenho, também os produtos licenciados vieram, mas vieram pesado. E eu só fico triste porque essas coisas não chegaram aqui no Brasil. Por exemplo, um Super Mario Bros 3 Fruit Snacks. It's happening everywhere. Mario fans are jumping up and down, meaning your favorite Mario 3 characters are now something you can eat. Eu queria ter muito esse gostinho da fruta. E promoção do Super Mario 3 com Oreo para você ganhar. Ah, meu Deus, aquilo vai ganhar o negócio. Eu queria muito. E vamos falar a verdade. Hoje você usa seu sobrinho como desculpa, seu filho, para você, não, vou lá comprar uma McLanche feliz esse menino, que é uma surpresa tudo, né? Você empurra o menino e sai com o negócio lá feliz, né? Naquela época teve parceria do McDonald's, o McLanche Feliz, com o Super Mario Bros 3. Look who's popping into McDonald's.
It's Mario from the new Super Mario Bros. 3 game. And when you buy a McDonald's Happy Meal, you'll get a Jumping Mario, or a Kooky Luigi, a Koopa Paratroopa, or a little Goomba. McDonald's Happy Meal, you can collect all 4. E teve até um relógio que era o Game & Watch, que também saiu com uma versão do jogo Super Mario Bros 3. Mas você pensa que isso era o grande plano da Nintendo? Isso era a grande sacada, a grande jogada de marketing? Na verdade, pensando no Tanuki, eu acho que ele tinha uma sacada bem maior. Pensa só, naquela época, sem tantas informações, sem tantas inovações tecnológicas, com pessoas concentradas ali, um jogo, depois outro, depois do desenvolvimento de Mario Kart de 1992, era a hora de fazer um novo movimento. Por quê? No cenário que a gente tem agora, o Nintendinho já tinha perdido espaço para o seu sucessor e, na minha opinião, o melhor videogame de todos os tempos, o Super Nintendo. Só os melhores sobrevivem a este desafio. Super Nintendo Playtron. Os melhores jogam aqui. Muito bom, mas naquela época não tinha aquela coisa de retrocompatibilidade, ou seja, você pegar um jogo de um jogo videogame antigo e colocar no videogame novo, meio que as coisas não encaixavam. Foi aí que eles tiveram uma ideia. Por que não pegar os lançamentos do passado, fazer uma coletânea e disponibilizar para o público? O primeiro nome desse projeto era Mario Extravaganza, mas ele foi substituído por algo que você conhece muito bem, um cartucho que reunia os jogos de Mario até então, os sucessos, e também incluíam o Super Mario 2 Lost Levels, que naquela época não era de conhecimento dos Estados Unidos, porque só o pessoal do Japão que jogou como Super Mario Bros 2, porque o Super Mario Bros 2 pros Estados Unidos era o Doki Doki Panic, que era uma versão que eles colocaram outras imagens em cima de um jogo já pré-existente. Então, baseado nos gráficos do Super Mario World, que já tinha sido lançado, o Shigeru Miyamoto propõe um novo produto, o Super Mario All-Star. Isso era ótimo, porque agora, sem aquela limitação do poderio básico do Nintendinho, dos 8 bits, agora eles tinham 16 bits, ou seja, um novo motor V12 para colocar os gráficos mais legais da época e refazer esses jogos todos. No Japão, esse cartucho saiu como Super Mario Collection e tem uma capinha bem bonita. Mas fala a verdade, bater o Mario vestido de mágico, trazendo todos aqueles negócios no encarte ali, ai, aquilo ali era cinema. Por si só, o relançamento de uma coletânea de jogos, com um cartucho você tem 4 jogos, isso é sensacional. Mas e se eu te falasse que o grande golpe de marketing da Nintendo foi fazer esse cartucho de graça? E é engraçado o marketing da época, né? Ele fala assim, a Sega tem um jogo de graça? Oh, não tem, oh meu Deus. O que a Nintendo fez e pensou muito bem? Na compra do videogame e mandando mais R$3,50 como a prova de compra desse videogame, você recebia um cartucho de Mario All-Star na sua casa. Eu nem preciso falar como que isso foi importante para repopularizar os jogos e também para fazer uma transição muito suave do Nintendinho para o Super Nintendo, porque se não tinha tantos jogos assim, agora eles todos reformados e 4 num cartucho só, meu Deus, aquilo ali era bom demais. Uma inovação também que parece boba pra gente hoje em dia é que nesse cartucho você conseguia salvar o jogo, coisa que não era possível lá nos primeiros lançamentos dos jogos. E vamos dizer que o que prova realmente o sucesso pra gente não é nem muito número, porque a gente não fica com esse dinheiro, né? Mas matéria falando que os videogames viciam as crianças por causa da Nintendo, isso a gente tinha no jornal. Our video game industry is hotter than ever this season, and one good reason, Nintendo has introduced some hot new toys. But have things gone a bit too far? So it has come to this. Therapy sessions for families whom you could call Nintendependent. Some parents are refusing to be taken in. I'm going to say no, and I'm going to explain to him how people market things to make you spend more money.
acho que deu pra você perceber o tanto que Super Mario Bros 3 não era só um jogo. Super Mario Bros 3 ele representa muito mais uma volta à nossa infância, aquele momento de conforto, aquela coisa que você tá com aquela cabeça doidona e pensa assim, nossa, eu só queria parar e jogar um Super Mario Bros 3. Como que esse jogo consegue ter esse poder? Eu não sei, mas eu joguei na minha infância muitas vezes, rejoguei agora e com certeza, em um momento que você estiver precisando, esse jogo perfeito, que teve vários golpes geniais para vender, com certeza vai estar lá quentinho, fresquinho e crocante te esperando a todo momento. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse mini documentário sobre o Super Mario Bros 3 que eu gostei muito de fazer pra vocês, certo? Eu tô pensando de outras coisas pra trazer aqui, tá? Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!